Mas o Bolsonaro é pior que o Lula? Mas infinitamente pior, o Lula é humano. Mas, por exemplo, o pessoal fala do preço. O Lula comunica muito bem com essa camada social mais humilde. Ah, que agora o povo voltou a comer, as coisas estão mais baratas, mas assim, a atuação do governo federal para que isso aconteça é zero, é nenhuma. Não foi feito nada. Por que você está dizendo isso? Você trabalha lá? Não, mas eu estudo, eu acompanho. Amigos, senadores, deputados federais, eu tenho todo mundo aí de amigos. Mas não, de forma nenhuma. Assim, então, qual que é a atitude? Eu não tenho mais nada a te dizer a esse respeito, muda de assunto. Não. Porque não vai edificar a alma de ninguém em casa a gente ficar com uma discussãozinha de natureza política boba. Caio. Desculpa, meu irmão. Agora, você não precisa concordar comigo, eu só quero mudar de tema porque eu vim aqui para falar do evangelho e não de política. Das emissoras de TV como a Globo e transferiu para as emissoras de TV evangélica, para as rádios, para a Jovem Pan, para não sei quem, para isso, para aquilo. O bicho vai pegar feio. Foram bilhões transferidos. Então, na hora que levantar esse negócio, é a hora que os pastores vão começar a ter medo quanto a ir para a cadeia. Porque até agora parece que está lá nos patriotas distantes, mas isso vai chegar onde eles estão. Ou vão tentar partir para cima do Lula e do STF também. Mas não tem como, né, meu amigo? Não tem como. Pode partir como quiserem, eles perderam, já era. Não tem mais volta. Ninguém vai dar mais esse mole outra vez. Pastor, eu vi uma matéria na Veja que o senhor publicou hoje, o pastor que combateu o bolsonarismo. Isso é a Veja que botou, não fui eu que escrevi. Sim. O senhor é tido como anti-Bolsonaro. Eu enfrentei o Bolsonaro desde 1983. Quando ele começou a querer se candidatar no Rio de Janeiro, eu sabia quem ele era. Ele era o cara que tinha tentado colocar fogo no quartel. Mas o Bolsonaro é pior do que o Lula? Mas infinitamente pior. O Lula é humano. O Bolsonaro é desumano. Você tem comparação entre um ente humano e um desumano? Não, eu não entendo que agora... Lula, eu não entendo esse lado de um humano e outro desumano. Acho que ambos têm erros e acertos. Agora, mas o ponto de vista... O Lula tem um plano de governo. Você não pode negar que de janeiro para cá o governo tem começo, meio e fim do Haddad para baixo. Tem tido começo, meio e fim. Está todo mundo extremamente feliz com o que voltou a acontecer nas periferias do país, para os pobres e tudo mais. Isso aí é mais uma sensação de alegria do que uma alegria própria. Porque olha só... A economia melhorou. Mas não foi atuação nenhuma do governo. Não faz mal. Foi neste governo, por que não foi no outro? É uma pergunta muito simples. E por que no outro é que a gente perdeu tudo que tinha conquistado? Então, política mundial também é feita de respeitabilidade. Também é feita de aceitabilidade. Mas, por exemplo, o pessoal fala do preço... O Lula comunica muito bem com essa camada social mais humilde. Ah, que agora o povo voltou a comer, as coisas estão mais baratas, mas assim, a atuação do governo federal para que isso aconteça é zero, é nenhuma. Não foi feito nada. Por que você está dizendo isso? Você trabalha lá? Não, mas eu estudo, eu acompanho. Amigos, senadores, deputados federais, eu tenho todo mundo aí de amigo. E estou vendo progressos extraordinários melhorando. Meu Deus, qual que foi a atuação do governo, por exemplo? O Ministério da Saúde estava liquidado. Ministério da Educação estava liquidado. Você não consegue enxergar isso? Mas não, de forma nenhuma. Assim, então, qual que é a atitude? Eu não tenho mais nada a te dizer a esse respeito, muda de assunto. Não. Porque não vai edificar a alma de ninguém em casa a gente ficar com uma discussãozinha de natureza política boba. Caio, vamos excluir. Eu queria só encerrar esse assunto em relação aos evangélicos nas eleições. Os evangélicos entraram em peso na campanha do Bolsonaro. E uma pergunta que me pediram para te fazer. O golpe do Bolsonaro. Aí tá, é a posição do senhor. Mas os evangélicos ajudaram mais o Bolsonaro ou atrapalharam o Bolsonaro? Ajudaram, porque sem os evangélicos o Bolsonaro não tinha chegado. Foi a mídia, foi o meio, né? Foi a mídia. Lugar nenhum foram os evangélicos, cara. Não foi o resto da população do país. Porque o Bolsonaro foi piada de 1983 até nós chegarmos em 2014, 2015, mais ou menos, no governo Dilma, que foi quando o grupo foi se radicalizando para a extrema-direita até o Lobão. E aí foi aonde o Bolsonaro entrou na história. Antes disso, o Bolsonaro era uma anedota. Eu sou do Rio.
eu falava em nome do Bolsonaro, era todo mundo gargalhando, porque o Bolsonaro é uma anedota. Desculpa, meu irmão. Agora, você não precisa concordar comigo, não. Eu só quero mudar de tema porque eu vim aqui para falar do evangelho e não de política. Sim, certo. Mas, Caio, só queria separar agora esse assunto bem configurado, excluir essa ala nossa, que eu também sou de esquerda. Vamos levar em consideração não o extremismo, mas a galera conservadora do Brasil. Gente que é conservador e que considera o Lula e que taxa o Lula o tempo todo de ladrão. Isso significa o quê para você? Que você foi alguém, inclusive, que defendeu o Lula na eleição. Sim. E bati no Lula antes. E fui amigo, porque o problema é que vocês falam do que vocês não viram, não estiveram dentro. Eu fiz parte do intestino da realidade. De 89 em diante, eu tive 10 anos de profundo relacionamento com o Lula. Eu conheço as coisas boas e ruins do Lula de dentro. Então, Lula, para mim, não é só uma figura de jornal, de discurso. Ele me ligava todo sábado, no mínimo. A gente falava 2, 3 vezes por semana. Almoçava na casa dele, ele encontrava comigo, ia no meu escritório. A gente trocava muito, muito, muito. E ele nunca me convidou para a política, nem para o PT. Sempre respeitou a minha isenção, até que ele foi eleito, em 2002. Fiquei muito feliz, votei nele em 2002, até que chegou o Mensalão. Quando chegou o Mensalão, eu aguentei 2 anos calado de Mensalão. Chegou um ponto que não deu mais para mim e eu comecei a descer o cacete. Tá tudo aí, mano. Eu não faço nada que não esteja gravado. Eu lembro. Desceu pau feio no Lula. Porque o Brasil não merecia isso de você, não. De qualquer um, mas de você e do seu partido, não. E aí, conclusão, o PT passou a me odiar. Passei a ter o ódio granjeado do PT todo, porque eu batia no Lula. Perdi milhões que antes naturalmente me seguiam no PT. Aí, pois bem, e fiquei pedindo a Deus que viesse uma alternativa. Quando a Marina chegou, já era minha amiga a vida inteira, mas em 2010 eu a ajudei explicitamente, foi a primeira pessoa para quem eu botei a cara para fora publicamente para advogar uma postura de candidatura, foi a Marina Silva, porque eu sei quem ela é. Ela é mais crente do que a soma da maioria dos crentes que eu conheço. Ela é piedosa de verdade em Deus e ela é maltratada pelos evangélicos de uma maneira perversa, acerca da qual eles terão que dar contas a Deus, especialmente essas lideranças que blasfemam contra a alma dela. Aí ela quase foi, não foi por pouco. Aí veio 2014. Aí foi o João Santana que fez as fake news do PT contra a Marina. Destruíram a Marina com mentiras. A Marina quase foi, mas foi o Aécio da última hora que passou por pouco para o segundo turno. E a Marina ficou doída. Naquela eleição que Eduardo Campos morreu, né? Foi, quando ela era vice e virou a candidata. Foi. 2014. Foi. E isso tudo acontecia também muito dentro da minha casa. Minha casa virou quase um diretório. Com reuniões... Já morando em Brasília. Hã? Já morando em Brasília. Já estou em Brasília há quase 20 anos. Então, e a gente conversando e tal. Quando veio 2018, ela chegou lá em casa em 2017, aí por outubro, aí falou: reverendo, eu estou pensando em apresentar o meu nome como uma alternativa à polarização Bolsonaro-PT. O senhor acha que pode ser? Eu falei: eu acho que essa polarização já não tem mais volta. E ela vai acontecer. Agora, se você quiser, se você não ficar triste, deprimida, frustrada, arrebentada, nem nada, vai lá, não custa nada você fazer. E pode até fortalecer o teu partido, que está precisando de mais gente, outras coisas. Agora, eu não creio que vai diminuir a polarização, como não diminuiu. E eu fiquei com muito medo de outra coisa. Eu falei: eu tenho medo da tua desidratação política, porque você saiu da última eleição com 22 milhões de votos e agora, no meio do fanatismo, você teve nas últimas eleições metade quase dos evangélicos votarem em você. Hoje, você menciona o teu nome dentro da igreja evangélica, todo mundo diz que você é comunista, endiabrada, isso e aquilo.
dentro dos evangélicos. Então você perdeu toda a comunidade evangélica. E do lado de fora está todo mundo polarizado. E acham que você é equilibrada demais, porque eles querem, no meio da polarização, ou vão se polarizar com a loucura bolsonariana, ou vão se polarizar com o vínculo petista, tendo o Haddad como representante do Lula impedido e preso. Então é assim que eu vejo o que vai acontecer em 2018, que foi o que aconteceu. Sim. Agora, eu tive uma responsabilidade grande de reaproximá-la do Lula. Porque agora, nessa eleição. Porque ela estava longe do Lula há muito tempo. E não por vontade dela, porque o irmão do Lula morreu, ela falou com ele. A Marisa morreu, ela falou com ele. O neto do Lula morreu, ela falou com ele. Foi o Lula que ficou distante. E aí, quando chegou essa campanha, o Lula queria o apoio dela, né? Mas ela não queria se meter mais com mais nada. E aí foi o pessoal do PT que começou a ligar para mim. Ligar para mim, olha, todo mundo diz que se você conversar com a Marina, ela pode reconsiderar. Eu recebi dezenas de ligações, e aí avaliei bem o quadro do país, e sinceramente, desculpa, não vai magoado comigo para casa, mas contra Bolsonaro, qualquer coisa, meu amigo. Eu queria era tirar Bolsonaro da história. Aquilo ali para mim é um negócio... Qualquer alienígena é mais brasileiro do que o Bolsonaro, é mais humano do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um negócio horroroso. O cara queria estourar a represa do Guandu no início dos anos 80 para aumentar o salário dele e de alguns colegas dele lá no Exército. Ele é doido dessa natureza. Ele é que disse que a ditadura matou pouco, tinha que matar uns 30 mil para a gente não ter nenhum resquício de ideia de social-democracia do Brasil. Foi ele que disse que por ele botava, disse na TV, aberto, está aí gravado se você quiser, fuzilava o Fernando Henrique Cardoso, que a ditadura brasileira foi uma beleza de doce, que por ele tinha sido uma catástrofe. Esse é o cara que a igreja apoia, que faz arminha para criança. Desculpa, a eleição passou. E eu prometi para minha mulher e para os meus filhos que eu não ia mais falar no assunto, e não vai ser você que vai me fazer voltar a esse tema. Quem fez foi ele. Que eu abomino esse tema. E o meu negócio é pregar o evangelho.